Então agora nós vamos à palavra e você compartilhará conosco algo que está em seu coração para todos nós, Sabato. Sim, eu acho. Você sabe, nós temos 2 filhos. E não sei se você já leu o livro O Conto das Duas Cidades. Sim. Mas muitas vezes nas escrituras Jesus contrasta 2 coisas através das parábolas. Ou a Bíblia fala que havia 2 isso ou 2 aquilo. E o objetivo de 2 é criar um contraste. E ao criar contraste, mostra o que é bom e o que não é bom. É por meio disso que chamo hoje um conto de 2, porque há 3 situações específicas que quero examinar. O primeiro é um conto dos 2 filhos, que é bem conhecido, e o filho pródigo e o irmão mais velho. A história de um pai amoroso que teve de lidar com a tensão em sua própria casa. É em Lucas 15. Todas as 3 histórias estão em Lucas. Então, querida, se você pudesse fazer a honra em lê-lo, Lucas 15, vamos seguir a passagem. Esta é a parábola do filho perdido contada por Jesus nos dias de hoje, Lucas 15. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: O que está acontecendo? O empregado respondeu: O seu irmão voltou para casa, vive com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: Faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém esse filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Uau, que história maravilhosa! Mas você sabe o que me emociona nessa história? Os 2 filhos estavam perdidos. Sim, os 2 filhos estavam perdidos. Um se perdeu do lado de fora de casa e o outro se perdeu dentro da casa, porque o filho mais novo não entendeu a casa do pai, a proteção que era provida. Mas o filho mais velho não entendeu o coração do pai. Ele estava em casa, mas não tinha o coração do pai. E na verdade o ponto principal disso não é tanto o retorno do filho mais novo, mas sim a dificuldade do filho mais velho em entender como o pai pode ser tão perdoador. Quero dizer, a Páscoa é tudo sobre o perdão. A Páscoa é tudo sobre o fato de que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, e o irmão mais velho realmente pode desencadear a veia da justiça em todos nós, dizendo: Isso não é justo, ele brincou, ele enganou e agora simples assim ele pede desculpas. Sabe, eu acho que tem algo sobre o irmão mais velho que desperta em todos nós a um certo ponto. E de verdade, o que o pai disse ao irmão mais velho, o pai foi muito gentil. Ele disse ao irmão mais velho: Ouça, o seu bom desempenho nunca o qualificou para que tudo que você tem, porque tudo que você tem é seu, e nem o mau desempenho de seu irmão mais novo o desqualificou, porque nem o mau desempenho dele o desqualificou, e nem o seu bom desempenho o qualificou, é apenas a sua posição como filho. Eu acho que esse é o milagre da Páscoa.
porque o que Jesus fez é o que ele literalmente abriu a casa para todos os filhos, sendo bons ou maus, e você pode se sentir em uma dessas duas categorias. Cara, você sabe, eu estou bem, eu sou uma boa pessoa, eu realmente não faço nada de errado, não preciso de um Salvador, não preciso de um Deus ou de Jesus, eu não matei ninguém. Ou você pode estar de outro lado. Escute, eu não mereço um Salvador. Fiz muita coisa errada. Eu quero lhe dizer que você não é tão bom que não precise ser salvo. E não é tão ruim que não pode ser salvo. E todo o poder da cruz é que Deus morreu pelos dois filhos. Ele morreu pelos filhos de fora da casa e morreu pelos filhos de dentro da casa. E deixa esse contraste. Se você vem do lado das obras ou do lado da graça, e é isso que realmente representa. O irmão mais velho pensou, cara, e as obras que ele não fez e as obras que eu fiz? E a Páscoa representa o que o pai disse nessa parábola no final. Ouça, tudo que eu tenho é seu. E a filiação está hoje disponível para todas as pessoas. Na filiação sem gênero, todo homem e toda mulher pode se tornar um filho de Deus por causa de quem ele é para você e não por causa do que você não fez, ou por causa do que você fez. E você sabe, temos muitos testemunhos e histórias de pessoas pródigas que voltaram para casa, pessoas que se perderam e pela graça de Deus voltaram para casa. E eu sei que você estava me contando uma ótima história de Singapura. Quer nos contar mais? Gostaríamos muito de assistir isso. Sim, temos uma história sobre Wayne, de Singapura, como ele encontrou a Cristo e como ele encontrou a Kingdom City. Então por que não assistimos a este belo testemunho sobre a história de Wayne? Eu não nasci ou fui criado em uma família cristã. Eu cresci em uma família chinesa muito tradicional e não tinha em mente o que eu queria ser. Só queria ganhar muito dinheiro. Então 3 anos atrás eu comecei um negócio de vendedores ambulantes com um parceiro meu. Expandimos muito rápido e havia falta de mão de obra. Então comecei a me esgotar. Todos os dias pareciam sem sentido, porque tudo que eu fazia era trabalhar e dormir. Trabalhar e dormir. Eu estava basicamente sozinho e ninguém realmente entendeu a minha dor. Eu não dividi essa dor com ninguém, porque eu não queria que ninguém soubesse o quão vulnerável eu estava. E para escapar dessa realidade eu comecei a beber muito. E devido a esse hábito de beber e frequentar vários lugares, eu acumulei uma dívida enorme com o cartão de crédito. E para resolver esses problemas, comecei a trabalhar com agiotas e eu cobrava as pessoas. Eles falavam para eu borrifar tinta nas casas e me mandavam eu emitir cartas de aviso. Tentei me justificar para me sentir menos culpado. Apesar de eu estar vestido como um ninja, fui preso 20 horas depois do meu primeiro emprego. Foi embaraçoso porque eu estava algemado do lado de fora da minha porta. Muitos pensamentos vieram à minha mente, tais como: o que minha mãe pensaria de mim? Fui condenado a 14 meses de prisão. E 2 semanas depois, um homem entrou na mesma cela em que eu estava e trouxe com ele um livro muito grosso que parecia uma enciclopédia. Fiquei bastante intrigado, porque já não havia nada para fazer lá dentro. Pela primeira vez na vida, comecei a ler a Bíblia. E naquele momento comecei a pensar: Deus é real? Então finalmente, em 24 de novembro de 2018, enquanto as luzes estavam apagadas, cutuquei meu amigo e perguntei a ele: como eu posso orar? E ele disse que uma oração cristã é uma conversa com o próprio Pai. Então comecei a orar. Não sei o que aconteceu comigo, mas comecei a confessar todos os meus pecados. E quando disse Amém, me senti tão leve. Nos últimos 30 anos da minha vida, nunca havia experimentado tanta paz e entreguei a minha vida a Cristo. Não sei como, mas comecei a chorar e senti Deus tão real. Fui libertado em 2 de agosto de 2019. Acredito que a vida é muito mais significativa agora, porque sei que Deus está comigo. Há coisas diferentes pelas quais eu espero, pois Deus me mudou de um garoto imaturo e angustiado para alguém que é tão feliz. E é por causa dele que eu estou livre de toda vergonha e condenação. E quando estiver mais escuro, ele brilhará mais.
Uau, que história poderosa, testemunho incrível. Então agora vamos ao conto das duas orações, a história dos dois filhos que vimos agora, o conto das duas orações, e quero que olhemos para o capítulo 18 de Lucas. Apenas mais algumas páginas dos versículos 9 a 14, onde Jesus conta a história de dois homens que foram orar. Então você pode ler isso para nós, querida? Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi este homem, não outro, que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Uau! Você pode ver que na primeira parábola, Jesus fala sobre dois filhos e como realmente as obras e a graça são desafiadas na mente do filho mais velho. Aqui, ele fala sobre o que parece quando você continua as obras, porque o primeiro homem que entra para orar é egoísta. Realmente, essa é uma comparação entre um egoísta e um arrependido. E você tem a primeira pessoa que vai até Deus orando para falar sobre as suas obras. Faço isso, faço aquilo e não faço isso. E de fato, quando você trabalha com base na extensão, isso realmente leva à justiça própria, o que leva até ao julgamento. E você pode ver em sua oração, ele até diz: não como essas pessoas. Então você nem para o que ele fez. Ele está apontando para o que todo mundo já fez. E você sabe, um dos perigos é que, mesmo cristãos, podemos às vezes nos tornar egoístas e até julgadores. Nada pior do que pessoas apontando o dedo. Jesus nos alertou contra o nosso olhar crítico para o nosso irmão quando há sempre problemas em nosso próprio coração. E acho que nada mais quebra o coração de Deus ao ver o seu próprio corpo dividido. Quero dizer, a Páscoa é quando ele literalmente quebrou o seu corpo e nós o quebramos desde então com a nossa divisão, nossa discussão e nossa crítica de um ao outro. E realmente quando você vem à casa de Deus, a Bíblia diz em Mateus 6 que quando você ora, vai para o seu quarto, fecha sua porta e ore ao Pai que está no secreto e ao Pai que vê no secreto. Ele diz: não seja como os hipócritas, com as suas palavras vãs e repetidas. E assim, realmente, vemos nesse conto um desafio de justiça própria e arrependimento. E assim, se sabemos que a graça é um problema, também precisamos, mesmo como crentes e mesmo que você não seja cristão, quero encorajá-lo. Você pode conversar com Deus. O que eu amo no testemunho de Wayne é que ele está falando: eu não sabia como falar com Deus. Você sabe, eu realmente não tinha uma referência. Minha preocupação é o que fizemos como uma comunidade religiosa, que pintamos um quadro para se aproximar de Deus. Se você não o conhece, precisa vir bem vestido e com uma linguagem florida e formal. E estou tão feliz que Wayne ouviu, porque Deus ouve o coração e não apenas as palavras de Wayne, mas de qualquer pessoa que clama por ele da maneira mais honesta. Esse coletor de impostos vem e na Bíblia diz: ele ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois eu sou pecador. Sabe, eu me pergunto se nesse tempo nós não comparamos, não julgamos. Você sabe que as tensões estão desgastadas, as pessoas estão em quarentena e ficam presas na mesma casa. Os fusíveis vão ficar curtos. Quero dizer, você e eu, não somos assim. Não brigamos nunca. E esta é a primeira mentira diante das câmeras. Mas, na verdade, toda a ideia é de que não sabemos. É que teremos de aprender a lidar com essas coisas. É sempre lembrar do nosso próprio quebrantamento, que realmente nos isola e nos tornamos injustos e julgadores. Eu não acho que precisamos pecar continuamente, mas vamos lutar contra a tentação nessa estação sem comparar, criticar e simplesmente chegar a Deus contrito, chegar a Deus quebrado. Você sabe, há uma música que cantamos no culto, o segundo verso de Está bem com a minha alma. O meu pecado não é em parte, mas o todo e foi pregado na cruz, e eu não carrego mais. Fico emocionado, mesmo pensando nessa frase toda vez que eu digo isso, porque Deus é atraído por fragmentos vulneráveis. Ele não é atraído pelo desempenho, Ele não é atraído pelos nossos registros perfeitos, Ele não está atraído por algum nível de conquista e certamente não precisa conhecer a nossa lista de conquista. Eu acho que Ele é um Pai orgulhoso, mas quando chegamos a Ele, devemos vir contritos. Você deve vir quebrado. E essa oração do conto das duas orações destaca toda uma outra tensão. Mas eu sei que tivemos muitas pessoas nesse tempo clamando a Deus da sua maneira vulnerável. E eu sei que tivemos muitos testemunhos. Tem algum que você possa compartilhar? Algum que você possa compartilhar com todos nós?
Sei que as pessoas podem enviá-las a qualquer momento, mas sei que você tem alguns que gostaria de compartilhar. Sim, tivemos alguns ótimos testemunhos nessa temporada de como as pessoas que realmente clamaram a Deus e Deus as ouviu. Este testemunho é do Chris, de Perth, e sua família estava morando em Wuhan, onde o coronavírus teria começado. Eles deixaram o país para ir de férias, e foi quando o governo declarou o estado de emergência, e que eles souberam que não poderiam voltar, então eles tiveram que voltar para onde eles estavam, em Perth, mas não tinha onde eles morarem. Então eles começaram a orar. Deus, você precisa nos dar um lugar, e eles precisavam de um lugar onde pudessem sair a qualquer momento, porque não sabiam quanto tempo durará essa temporada. E teria de ser um lugar com aluguel barato e sem vínculo. Então eles começaram a orar, não tinham contatos nem nada. Por alguns dias depois de começarem a orar, alguém os chamou na igreja e lhes deram a acomodação de graça, para que pudessem ficar o tempo que quisessem. Eles não precisavam pagar por isso e tinha tudo o que eles queriam nessa acomodação. Então você sabe, eles realmente clamaram necessitados a Deus e isso foi incrível. Isso é incrível. Também tivemos vários testemunhos de salvação nesta última temporada, porque agora podemos ir a lugares onde normalmente as pessoas não vão à igreja, sabe? Estamos levando a igreja para os lares. Então esse é de Jasmine em Kuala Lumpur. E sua mãe era uma incrédula que não ia à igreja com Jasmine. Ela sempre pedia que ela fosse à igreja aqui em Nansiri, mas a mãe apenas recusava. E então, quando toda essa temporada aconteceu, eles perguntaram a ela: você assistiria à igreja conosco online? E então ela assistiu. Ela disse a oração do pecador, entregou seu coração ao Senhor e agora está enviando os links da igreja a todos os seus amigos. Uau, a mãe de Jasmine deve estar assistindo agora. Sim! Oi, mãe Jasmine. Nós te amamos e estamos ansiosos para conhecê-la quando você puder. Sim, e também temos o Wilson, de Camboja. Este é um testemunho de cura. Que ótimo! Então, Wilson estava realmente doente. Ele estava doente desde o final de fevereiro. Tinha dores nas costas, tonturas, dores de cabeça e todo tipo de coisa. E depois teve febre. Estava ficando cada vez pior e em 29 de março queria assistir ao culto que não seria online, mas estava muito doente. Mas de qualquer maneira, ele estava deitado na cama com essa dor nas costas e febre realmente muito ruim. Ele não conseguia nem sair da cama, mas sintonizou-se na igreja online enquanto os louvores e a adoração continuavam. Ele sentiu esse desejo de se levantar, de se mover, começar a adorar e dançar com a nossa equipe de louvor. Ao fazer isso, percebeu que sua dor nas costas se foi completamente e sua febre começou a diminuir e no dia seguinte não havia mais febre. Ele simplesmente sentiu melhor como nunca. Amazing! Espero que você esteja bem, Wilson. E novamente, como você disse, nós tivemos tantos testemunhos e um dos melhores, tivemos 5 Alice enviando testemunho. Isso mesmo. Isso é a Cura Toque de Deus. Tivemos alguns outros testemunhos que são mais confidenciais e não podemos compartilhar. Contudo, se você tiver um testemunho, verifique o código QR ou acesse a nossa página da web. Gostaríamos muito de ouvir o seu testemunho. E também, se você tiver um pedido de oração, gostaríamos de orar por você também. Portanto, certifique-se de ir em nosso site ou leia agora o código QR que irá enviar uma mensagem para a nossa equipe de oração e vamos orar por você. Então, depois do conto dos 2 filhos e do conto das 2 orações, o último de hoje vamos falar sobre o conto dos 2 ladrões. Esta não é uma parábola, ao contrário das 2 primeiras, é algo que realmente aconteceu e nos leva diretamente à cena do que é esse fim de semana, a cena da Sexta-feira Santa. Como 2 ladrões, não 2 filhos e nem 2 pessoas indo ao templo, mas 2 ladrões que foram crucificados ao lado ou em ambos ao lado de Jesus. E portanto, vimos algumas páginas em Lucas 23, 39 e 43. Você pode ver isso? Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo: você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Incrível, quero dizer. Se os 2 filhos contrastam a graça e as obras, se as 2 orações contrastam a autojustiça e o arrependimento, os 2 ladrões contrastam humildade e orgulho. Aqui estão eles, 2 homens no final de suas vidas, sabendo que o fim está próximo, e muitas propriedades profetizarão que o fim está aqui e agora. E você sabe, quem sabe quando será o fim. Mas a realidade é que todos nós hoje
Não importa em que parte do mundo você esteja, somos como um desses ladrões. A questão é, qual deles? Somos todos os ladrões que pecamos. A Bíblia diz que todo homem, mulher e criança pecou e ficou aquém da glória de Deus. E por isso que nesse fim de semana, em um momento em que temos comunhão, toda a ideia é celebrar, lembrar e pedir a Deus e realmente o primeiro conjunto de blasfêmias. E ele está pendurado em uma cruz frustrada com confinamento. Ele está literalmente confinado a uma cruz e está reclamando e gemendo para Deus, embora ele não conheça o seu Deus. Vamos salvar a si mesmo, vamos nos salvar. E talvez nos encontremos nessa temporada, clamando a Deus. Realmente é uma reclamação dizendo, vamos lá, Deus. Tire-nos dessa cruz, tire-nos dessa situação, tire-nos dessa coisa. É realmente uma arrogância, porque todos nós, o salário do nosso próprio pecado é a morte. O que estamos vivendo agora não é nada comparado ao inferno. Deus morreu para nos salvar, e ao mesmo tempo o outro ladrão que provavelmente não teve uma vida melhor tem um momento de arrependimento. E na verdade sua oração incorpora um pouco do filho, o filho pródigo, e um pouco do pecador em Lucas 18. E ele tem um quebrantamento sobre ele tem um arrependimento nele, e acima de tudo é que ele tem a humildade. E acho que nessa temporada, sem querer ser dramático demais, há uma humildade que é realmente uma virtude, que nos levará a sair dessa situação. Precisamos ser humildes perante Deus, porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. E quando você olha para a abordagem desses dois ladrões, você encontra um vindo com raiva e um com orgulho, e outro vindo com quebrantamento e humildade. E Jesus diz isso. Certamente digo a você hoje, sabe, eu realmente acredito que há pessoas que querem ter certeza da sua salvação hoje. São pessoas que querem ter certeza de que você está morrendo e você está literalmente como Deus. Eu não sei sobre mim. E a palavra do Senhor em Lucas 23, para o ladrão que não tinha um bom histórico, porque suas obras o levaram à cruz e ele não teve chance de provar a sua salvação. Mas não somos salvos por nossas palavras, somos salvos por nossa fé. E quando ele humildemente se voltou para Deus, espero e oro que você hoje, onde você quer que esteja, volte seu coração para Deus, de fato agora. Quero encorajá-lo, que talvez você esteja com um grupo, talvez você esteja sozinho, talvez você esteja em casa literalmente sozinho, ou com sua família, ou com colegas de casa. Quero encorajá-lo a voltar o seu coração para Deus. Vamos aprender com o filho pródigo, com o cobrador de impostos e com o ladrão que clamou a Deus em humildade. Isso realmente é por graça. Nesse fim de semana é sobre a graça de Deus que foi liberada para os arrependidos e humildes. E é isso que nos encontramos hoje. Precisando de um Salvador. Nosso mundo precisa de um Salvador mais do que nunca. Nossas vidas precisam ser salvas mais do que nunca, e não apenas salvas de um estado doente, mas do nosso estado pecaminoso. E da cruz forneceram a cura para ambos. Então eu quero encorajá-lo agora. Apenas incline a sua cabeça em oração. Talvez você estiver longe de Deus e não souber que está salvo. As palavras de Jesus vieram para garantir que ele veio por esse ladrão. Certamente lhe digo, hoje você estará comigo no paraíso. Eu quero orar agora. E junte-se a nós em oração, para que você, ao dizer essas palavras, ao pronunciá-las em voz alta, em sua casa, no seu quarto, no local de trabalho, onde quer que você esteja neste momento, nesta Páscoa, se junte a nós, porque a palavra de Deus é verdade. E ele diz que se você confessar com a boca e crer no coração, será salvo. Então vamos orar juntos. Vamos orar. Repita depois de mim e diga. Querido Senhor Jesus, eu te dou todo o meu coração. Obrigado por morrer na cruz por mim. Eu agora te recebo pela fé como meu Senhor e Salvador. Entre em minha vida e me mude de dentro para fora. Ajuda-me a segui-lo. E a partir de hoje, acredito e declaro que sou perdoado, que sou limpo, que sou aceito e sou filho de Deus. Em seu nome eu oro. Amém. 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 Sabe, se você orou pela primeira vez e quis dizer isso, eu quero encorajá-lo. Diga a alguém que você confia, porque mesmo que seja um tempo de distância social, esse fim de semana é sobre o fim de semana em que Jesus morreu para remover a distância divina. Não há distância divina, não importa quão quarentena você se sinta. Deus rasgou o véu para que se tornasse o próximo do homem. Deus é um Pai amoroso, se revelou como o amante das pessoas que Ele criou. E em um fim de semana em que estamos socialmente distantes, Deus não está mais divinamente distante.
e essa oração dá a Ele acesso a você e a você a Ele. Ele disse no livro de João que se alguém o recebesse, ele poderia ser chamado de filho, filho de Deus para aqueles que creem em seu nome. Você sabe que em alguns momentos teremos comunhão. A comunhão é simplesmente toda a refeição que celebramos. Não apenas os pequenos emblemas que podem ser suco de uva e pão. Talvez você esteja na cama aproveitando o culto. Talvez esteja realmente sentado ao redor de uma mesa de jantar ou na sala de estar. Talvez você tenha vindo preparado com a comunhão. Mas para a comunhão de hoje, talvez o que faremos seja desfrutar de uma reprise. Apenas alguns momentos de adoração que tivemos anteriormente, para dar a vocês que estão prontos uma oportunidade de louvar antes de termos a comunhão. Mas se você não estiver, talvez isso lhe dê alguns minutos apenas para sair da cama ou simplesmente ir para a geladeira, pegar um pedaço de pão ou biscoito, e suco ou água, ou o que for facilmente acessível. Junte-se a nós nos próximos minutos, mas se você estiver pronto, aproveite esse culto para honrarmos quem morreu na cruz, quem deu seu coração e quem deu a sua vida. Enquanto o adoramos, vamos nos preparar para ter a comunhão juntos.